Oi, gente, boa tarde. Como é que tá a cidade de vocês aí? Tá fria? Pela primeira vez em Rio das Ostras, esse tempo todo que eu moro aqui, olha, eu moro aqui, quando eu vim pra tem 21, tem 20 anos que eu moro aqui, 20. E eu acho assim que eu me lembre, hoje é um dos dias mais frios que eu achei nesse tempo todo, tô falando sério. Rio das Ostras nunca foi de fazer frio. Hoje eu tô com essa blusinha aqui de lã, estou sentindo frio, estou com sem meia, porque eu sinto muito frio nos pés. E vocês, aonde sente mais frio? Eu sinto frio nos pés e no pescoço. Pescoço, orelha, essa parte toda que eu sinto muito frio. E, gente, acreditem, meu pé está gelado. Hoje tá super frio. Aí a gente come, 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 come. Isso é uma desculpa, né? Eu já comi hoje tanto, tanto, tanto que vocês não têm noção. O meu café da manhã hoje foi extenso, né? Foi um pão com manteiga, depois do pão com manteiga eu comi uma maçã e depois da maçã eu fiz uns biscoitinhos de polvilho, também comi. Almocei, depois do almoço eu comi duas colheres de doce de leite, que eu nem mostrei para vocês, que eu vou mostrar. Não, o vídeo de ontem era para ser hoje, mas eu estou fazendo hoje e amanhã eu mostro para vocês o vídeo que eu fiz que era para ser o de hoje. Mas como estava eu aqui conversando com o Jonathan a respeito de tretas, de confusões que a gente arruma ao longo da vida, e pelo que eu sei, as confusões que eu arrumei, assim, foi no colégio, e depois do colégio foi em um baile, e eu fiquei implicando, sabe aquelas coisas de que os jovens, né? Jovens é fogo, né? A gente fala dos jovens de hoje, mas a gente também, eu também, na minha época, não era mole, não. Mas não era a violência que tem hoje, né? Essas coisas de hoje não acontecia muito naquela época, não. Mas eu era uma tralhinha, né? Eu era uma tralhinha. Gostava de arrumar uma confusãozinha, apanhava do meu pai. Teve uma vez que eu fui apanhando desde o colégio até em casa, porque eu briguei no colégio com o menino brigou, o menino me deu eu acho que o menino me deu uns tapas. Me deu uns tapas, não, me deu um tapa. Eu voei em cima dele, mas foi carteira para um lado, mas briguei feio. E todos os tabefes que eu dei pro menino, meu pai me deu em dobro, né? E o pior, me fez passar vergonha no meio da rua, porque eu fui apanhando até em casa. Eu corria, olha do meu pai, eu corria, meu pai corria atrás. Não foi a primeira vez que meu pai fez isso. Uma vez eu fui pro baile sem. Eu não morava com ele, né? Eu trabalhava numa casa de família e no final de semana eu fui passar com ele de sábado para domingo. No domingo ele cismou de pescar com a minha madrasta e os meus irmãos. Eu, né? Irmãos por parte, né? Porque eu sou filha dele, né? Os meus irmãos e os irmãos e os filhos da minha madrasta. Foi todo mundo para pescar. E eu falei que eu ia no baile, na domingueira, né? A gente foi pescar no domingo, né? E eu falei que eu ia embora mais cedo porque eu tinha que tomar banho, que eu ia pro baile. Normal, jovem. Meu pai dava uns ataques de vez em quando. Tô eu no baile e eu não sei como alguém me achou lá dentro, não sei como. Ele chegou na porta, chegou com a calça toda enrolada, né? Como ele estava na pescaria, ele saiu para me buscar, para poder me pegar. E dali eu fingindo que não era comigo, e ele falava atrás de mim, e eu ia andando, fingindo que não era comigo, com uma vergonha. Tá, mas esse não é o babado. O babado é que nesse baile, nessas domingueiras, tinham duas meninas, sabe? Elas eram irmãs.
E as meninas, elas gostavam de implicar comigo. Mas eu nunca tive medo, assim, né? Eu tava em público, então nunca tive medo de nada. Delas me baterem ou qualquer coisa aí que o valha. Mas quando eu ia embora, ela ia para o mesmo caminho que eu, sabe? E era aquele caminho que eu tinha que passar. Tudo bem. Nesse dia eu saí, eu não percebi, não as vi, também não tinha problema, porque nunca teve discussão nem nada, o negócio era só olhares mesmo, sabe? E biquinhos, aquelas coisas assim. Até que, gente, elas foram, eu saí do baile, tô andando, quando numa certa altura, quem eu encontro? As duas meninas. E elas simplesmente me pararam. Joana, elas me pararam e me intimaram. Elas iam me pegar. Menina, nunca vi tanto medo. Ficou com medinho? Rapaz, bom, mas aí vem cá. Duas. Eu sozinha. As duas, gente. Gente, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Tanto medo depois que eu levei aquele intimato daquelas mulheres. Sabia? Foi o que aconteceu. Aí eu pensei assim, pois é, briga não, a gente não, nunca é legal, não é legal, né? Eu não briguei com elas, mas se eu fiquei debochando, se eu dei corda para elas, se eu entrei na pilha delas, porque elas começaram. Eu era tralinha porque eu entrava na pilha também. Eu não deixava para depois. E se eu não respondesse, o que acontecia? Eu achava que eu era bobona, que eu era arregona, aquela coisa toda. Então eu queria estar sempre por cima. Mas são coisas que não vale a pena, né? Ali, naquela época, tava tudo certo. As meninas tentaram me dar uns tapas, né? Mas eu escapei, não sei o que eu falei, não sei. Eu sei que eu virei uma mocinha. Eu virei uma mocinha educada, de ficar olhando para. Eu me vejo assim, não lembro exatamente como foi a minha reação no momento ali. Mas eu sei que eu ficava olhando para. Eu acho que eu ficava olhando para as unhas, olhando para o chão e não encarando de fato dentro da cara delas, porque dizem que cachorro, quando você demonstra, é errado, não, já vou dar vou fazer uma observação aqui, nada a ver. Mas também eu acho que eu pensei, no momento, eu acho que eu pensei isso. Se eu ficasse encarando muito e não demonstrasse medo para elas, elas iam me pegar. E eu estava sozinha, né? Mas dizem que o animal, quando você se sente ameaçada, e se você ficar acuada e você não encarar, eu não sei. Se você encarar o cachorro dentro dos olhos dele e ele acha que você está querendo briga com ele, ou você tem que desviar os olhos? Ele acha que você tá encarando ele. Quando eu estou encarando ele, é melhor não encarar. É. Então, é isso mesmo. Então, Mostrar medo. não, mas não demonstrar medo é encarar. Não. É errado. Você não pode ficar encarando ele como se estivesse desafiando ele. Então, foi isso que eu senti. Dessas meninas, eu achei isso mesmo. Se eu ficasse encarando, eu estava desafiando, tipo assim, qual foi? Quer pegar? Então vem. Vem que eu tô pronta, certo? Eu não fiz isso. Mas também, faz muitos anos, sabe? Mas eu lembrei essa história, eu nunca esqueci dessa história, dessas meninas terem me abordado no meio do caminho. Tá vendo? E a gente estava indo embora toda alegre, saltitante, depois de ter dançado e tudo, e fui abordada no meio do caminho por duas mulheres, duas mocinhas, né? Eu era mocinha, eu era nova, duas mocinhas. Fui abordada e vou falar para a verdade para vocês,
olha, morri de medo, sabe? Porque, na realidade, eu nunca gostei de briga. Eu sou muito faladeira, muito linguaruda, sabe? Brigo muito é na língua, de falar, mas de sair no braço, eu acho horrível isso. E também, ao falar, é porque eu dependendo do momento, isso também vai do dia, da hora. Se alguém falar alguma coisa comigo e eu não gostar, aí eu falo mesmo. Mas não sou agressiva. É diferente, agressiva fisicamente, né? Talvez, em palavras sim, mas fisicamente não, sabe? Eu prefiro me abster. Mas se tiver que pegar, hoje em dia, não aguento nada não, mas se a pessoa vier pra cima de mim, o que eu posso fazer? Eu tenho que me defender, né? Não vou dizer que eu vou aguentar, mas me defender eu tenho que sim. É diferente do Jonathan ali, que bate muito bem, né? Jonathan é bom de briga, tá? Arthur, eu não sei. Arthur nunca. Você já brigou, Arthur? Só uma vez. Mas de bater, assim, de tapa? É, Quem ganhou? eu. Aí, brigou e ganhou também, viu? Ah, garoto. Jonathan também. Não, não tô incentivando, mas pra apanhar? Se você entra na briga, você entra pra perder? Não, cara, não. Ah, então, é isso, gente. Esse é o nosso papo de hoje. Olha que conversa gostosa. Vocês já apanharam? Já brigaram? Já sentiram medo? Já foram abordadas por pessoas que vocês debochavam? Ou porque elas começam. Aí você cai na pilha, você, né? O engraçado é isso, que elas fazem, tem pessoas que fazem e não gostam de que a gente tenha reação contra. Já reparou isso, Arthur? Tem gente que provoca, mas não gosta de ser peitado. É. Ah, fala sério, né? Não, gente. Aí tá sacanagem.